vocês abrirem as suas Bíblias em Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 10. Dando continuidade então à nossa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, que nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Todos nós, em maior ou menor grau, gostamos de histórias que tenham finais felizes, né? Inclusive no cinema americano isso é mais comum. Filmes com finais felizes, comédias românticas com finais felizes. Nós gostamos disso. E desde criança nós nos acostumamos a ouvir dos nossos pais contos ou histórias que têm finais felizes. Nós achamos bom para as crianças que elas tenham uma perspectiva assim, quando as coisas acabam bem e elas aprendem alguma coisa com a história, mas sempre há um final feliz. É um anseio geral dos seres humanos. Mas de uma forma geral, esses finais felizes que nós vemos nas histórias dos cinemas, dos livros, da literatura, eles não são tão felizes assim. Eles são felizes naquele momento, mas o filme ou o livro não continua para mostrar como a vida se desenrola a partir daquele momento. Esses finais felizes, no final das contas, muitas vezes são fictícios. As crianças, quando crescem, elas começam a ver que as coisas não são tão coloridas como nos contos de fada que contam para elas. Nem sempre as histórias têm aqueles finais felizes. Mas a história que Paulo nos conta aqui em Efésios, e que a Bíblia de uma forma geral nos conta, é uma história com um final feliz, e eu diria não apenas uma história com um final feliz, é a única história que tem um final realmente, verdadeiramente feliz e com efeitos eternos. Ou seja, o final feliz dessa história não é feliz num determinado dia, numa semana, num ano, ou até mesmo pelo resto das nossas vidas aqui na Terra, mas é um final feliz que dura por toda a eternidade. E é esse final feliz, ou essa história, essa grande história feliz, que Paulo está nos contando de uma maneira bastante condensada nos primeiros 8 versículos do capítulo 2 da carta aos Efésios. Percebam vocês que, apesar de não ser literalmente uma narrativa, há como que uma estrutura aqui que Paulo vai contando a grande história de salvação do povo de Deus. E ele começa então falando do nosso passado, de como nós éramos, como todas as histórias, os personagens são apresentados, e ele nos apresenta aquilo que nós éramos. E o primeiro versículo então, capítulo 2, versículo 1, eu já faço aqui uma observação. No grego não existe nesse momento aqui este "ele vos deu vida". Na verdade, o versículo começa num tom mais sombrio. Ele começa assim: estando vós mortos em vossos delitos e pecado, ou quando vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Paulo está então num primeiro momento
narrando, ele está mantendo um certo suspense, ele está primeiro falando da nossa condição originária, da nossa condição antes de conhecer a Cristo. E ele diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A primeira coisa que ele fala a respeito de nós estávamos, porque ele está falando para pessoas que já creem em Cristo, que já conhecem a Cristo, nós estávamos mortos, não estávamos enfermos, não estávamos doentes, não estávamos com um pequeno problema, não estávamos com um pequeno contratempo ou com uma situação difícil. A situação era muito mais grave do que isso. Nós estávamos mortos. Mortos não falam, mortos não respiram, mortos não agem, pelo menos não no mundo em que nós vivemos. E Paulo está dizendo que todo aquele que não conhece a Cristo, e assim eram os efésios antes de o conhecer, estavam mortos em delitos e pecados. Ainda que estejamos vivos, e ele escreve para uma igreja que na época estava viva, as pessoas estavam vivas fisicamente, os pagãos estavam vivos fisicamente, mas ainda que estivéssemos vivos fisicamente, diante de Deus nós estávamos mortos, espiritualmente nós estávamos mortos. E mortos por quê? Porque nós estávamos em nossos delitos e pecados. Palavras aqui que são basicamente sinônimas, delitos e pecados. Mas a nossa condição pecaminosa, ou até poderíamos dizer, o nosso pecado original que afeta a natureza humana, faz com que o ser humano já nasça, já venha a este mundo numa condição espiritual de morte. Nascemos, no sentido espiritual, mortos. Não temos vida, apesar de vivermos fisicamente. Todo aquele que não conhece a Cristo, portanto, está nessa situação. Está morto nos seus delitos e pecados. E ele continua. Ele vai dizer: vocês estavam mortos nos seus pecados. Então não havia nenhuma esperança para vocês, porque mortos não ressuscitam, a não ser que Deus faça alguma coisa, mas mortos não agem espontaneamente. E ele vai dizer que nós estávamos nessa situação em nossos pecados. E no versículo 2 ele vai dizer que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nessa nossa situação triste, infeliz, desesperançosa, em que nós andávamos, e aqui a palavra andar, na literatura bíblica, na cultura hebraica, andar é uma palavra que é usada para falar de um modo de vida, de um estilo de vida. Portanto, nós tínhamos um estilo de vida pautado pelo pecado, e não só pautado pelo pecado, as coisas deste mundo orientavam e ditavam o ritmo da nossa vida. O mundo, a cultura secular, a cultura que se opõe a Deus, era isso que ditava as nossas pautas. Nós éramos levados de um lado para o outro conforme as vicissitudes do momento, conforme as vicissitudes da nossa cultura, conforme o impulso, enfim, do que outras pessoas que não conheciam a Deus diziam. Nós éramos, portanto, de certa maneira, escravos do próprio mundo. O mundo, a sua forma de pensar, a sua forma de ditar o nosso ritmo de vida, também nos escravizava nessa nossa condição de morte espiritual. E não só isso, nós também andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Príncipe da potestade do ar, uma palavra que claramente se refere, dentro do contexto que Paulo escreve, se refere a Satanás. Satanás é o príncipe da potestade do ar. Ele é como que o chefe desse mundo espiritual que se opõe a Deus. Alguns dizem que essa expressão, príncipe da potestade do ar, espírito que atua nos filhos da desobediência, também permite uma tradução assim no sentido de que era uma região, alguma coisa nebulosa, cinzenta, uma coisa sem muita visibilidade, sem muita definição. Pois bem, Satanás é essa coisa nebulosa, essa coisa cinzenta, aquilo que nos impede de ver a luz, aquilo que nos impede de perceber a glória divina. E era exatamente nessa situação que nós estávamos,
o pecado, o mundo e também Satanás nos dominavam. Éramos como que escravizados por Satanás. Todo aquele que não conhece a Cristo, que não tem Cristo como seu Senhor, não é uma pessoa livre. Na verdade é uma pessoa escravizada por Satanás. Ou nós servimos a Deus por Jesus Cristo, ou nós servimos a Satanás. Não há meio termo, não há outra opção. A coisa é bem assim. Alguns vão dizer que isso é maniqueísmo, mas a Bíblia apresenta esse cenário. O cenário é assim: ou estamos em Cristo, ou estamos debaixo do domínio de Satanás, que é o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E esse espírito pode não necessariamente se referir a Satanás, mas se refere ao poder de Satanás, possivelmente. Se não for sinônimo de Satanás, significa pelo menos o seu poder, uma força impessoal de maldade que atua e nos influencia. Então essa era a nossa situação. Vivíamos literalmente num reino de trevas, como nos contos de fada, que a gente vê aqueles personagens, a princesa que vive numa situação horrível, numa situação triste. Bom, a nossa situação era pior do que isso. Estávamos então debaixo do domínio de Satanás. Pensávamos estar vivos, mas estávamos mortos. Pensávamos ser livres, mas éramos escravos. E Satanás, portanto, ele atua nos filhos da desobediência. Veja o que Paulo está dizendo, que quem está operando de acordo com esse príncipe da potestade do ar, ou seja, como Satanás, que não está em Cristo, portanto, ele é filho da desobediência, ele não é filho de Deus. Nós, humanos, não somos naturalmente filhos de Deus. Somos criaturas de Deus, mas não somos naturalmente filhos de Deus. Diante de Deus, se nós não estamos em Cristo, nós somos considerados como filhos da desobediência. Jesus mesmo falou para os fariseus: vocês do diabo, que é o vosso pai. Então, de certa maneira, é como se Satanás, ou aquilo que se opõe a Deus, é que tem a paternidade daqueles que não estão em Cristo. Pois bem, era essa a nossa situação. Mas Paulo vai continuar ainda a nos caracterizar nesse cenário sombrio. O versículo 13, então, ele continua e diz: entre os quais também todos nós. Veja que antes ele falava de vós, ou seja, a igreja dos Efésios. Agora ele também se identifica, ele diz: na verdade, todos nós. Eu, Paulo, que vocês consideram um apóstolo, uma pessoa talvez muito santa, com autoridade, mas eu também não sou diferente de vocês. Eu também era assim. Eu também andava outrora segundo as inclinações da carne. E quando Paulo fala aqui a palavra carne, no grego sarx, ele não está falando literalmente de corpo físico, como se o nosso corpo é pecaminoso, ou o nosso corpo é a razão do nosso pecado. Não é isso que Paulo está falando aqui. Mas o que ele está dizendo aqui é que a nossa natureza humana pecaminosa, corrompida pelo pecado, o que a Bíblia também chama de velho homem, essa natureza manchada pelo pecado, ela, portanto, ditava as nossas inclinações, ditava as nossas atitudes. Nós éramos controlados por uma natureza que se opõe a Deus, por uma natureza rebelde, por uma natureza que nos leva a pecar, e por isso, voltando, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É como que um círculo vicioso: estamos mortos em nosso pecado e pecamos porque temos uma natureza pecaminosa, e estamos mortos por causa do pecado, mas estamos mortos por causa de uma natureza pecaminosa que nos leva a pecar, e assim temos um círculo vicioso que de maneira alguma nós conseguiríamos romper esse círculo, esse vício de viver em pecado, morte, e condicionado pela nossa natureza humana, impulsionado por Satanás e também pelos ditames do mundo, da sociedade que não conhece a Deus. E portanto, nós seguíamos as inclinações da nossa carne e do nosso pensamento. Paulo vai deixar bem claro aqui: nós pecamos, a nossa inclinação não é pura e simplesmente um instinto animal. Alguns podem pensar que carne aqui ele está falando de um instinto sexual ou coisa parecida. Não é nada disso. Não tem nada a ver com o que Freud dizia a respeito de impulso. Não é meramente isso, ainda que pode ter alguma coisa a ver com isso. É algo que vai muito além, envolve sim os nossos instintos, os nossos impulsos sexuais para a imoralidade, mas vai além e envolve todo o nosso ser, porque os nossos pensamentos estão também corrompidos,
estão também condicionados por essa natureza humana pecaminosa. A nossa razão, o nosso raciocínio, tudo. Alguns domingos atrás eu preguei sobre o coração humano e falei a respeito disso. O nosso coração está totalmente corrompido. A nossa vontade está totalmente corrompida. E nós muitas vezes então racionalizamos, criamos subterfúgios racionais para justificar o nosso pecado. É assim que vive o homem sem Deus, e é assim que é tentado a viver também o homem que conhece a Cristo. A nossa natureza, o nosso velho homem, a nossa carne, influencia os nossos pensamentos e nos leva a racionalizar condutas que são pecaminosas e nos leva a tentar justificar o pecado. E portanto, nós fazíamos a vontade da carne dos pensamentos e por isso éramos por natureza filhos da ira. Uma expressão fortíssima que Paulo usa aqui, uma expressão que não é nem um pouco politicamente correta, uma expressão que no mundo secular hoje pegaria muito mal. Pega muito mal falar no mundo politicamente correto que vocês são filhos da ira, que Deus está irado contra vocês. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. A ira de Deus, mas vejam, ira, quando Paulo fala aqui, a ira de Deus não é como a ira humana. A ira humana é uma ira caprichosa, é uma ira muitas vezes focada no nosso ego, que se sente ofendido por alguma coisa, o nosso ego pecaminoso, e aí nós agimos de uma maneira desproporcional, de uma maneira injusta, de uma maneira egocêntrica. Em Deus não há nada disso. A ira de Deus ela é totalmente justa, santa e perfeita. É uma simples consequência da natureza santa e justa de Deus. A justiça e santidade de Deus não toleram o pecado. Mas se nós temos uma natureza pecaminosa e vivemos escravizados por essa natureza, de pecado em pecado, e ainda conduzidos por Satanás e pelo mundo, evidentemente que nós seremos então filhos da ira. Ao invés de filhos de Deus, filhos da ira. A ira de Deus, portanto, estava direcionada a nós. Deus estava irado, e na verdade Ele continua irado contra todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. Aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não têm Cristo como Salvador, aqueles que não se humilham aos pés da cruz, a ira de Deus está sobre eles, não importa o quão bonzinhos, o quão gentis, o quão agradáveis e o quantas boas obras eles façam, não importa. Não interessa o quão bonitinho, quantas coisas bonitas, não importa o quanto o mundo aplaude as nossas obras, as nossas manifestações de boa vontade, não importa. Diante de Deus nada disso interessa. Todos nós somos filhos da ira, porque todas essas nossas boas obras estão maculadas pelo nosso ego pecaminoso, pelo nosso interesse próprio, pelo nosso orgulho, enfim, pela nossa carne, pelo nosso velho homem. Assim como os demais, portanto, éramos filhos da ira. Então, vejam bem, nós tínhamos um inimigo interno que nos escravizava, que é a nossa carne, o nosso ser, é a nossa opressão interna. Tínhamos um inimigo, dois inimigos externos na verdade, Satanás, que se opõe a nós, que nos acusa, e que Satanás não peca por nós. Ninguém se engane quanto a isso. Nós somos responsáveis pelo que fazemos e a Bíblia é bem clara nisso. Nosso pecado não é culpa de Satanás. Adão e Eva pecaram instigados por Satanás, mas foi uma decisão deles, não foi uma decisão de Satanás. Satanás não botou uma arma na cabeça deles e não obrigou eles a comer o fruto proibido. Assim Satanás age também, ele é um inimigo externo, ele se opõe, ele nos acusa diante de Deus, ele nos acusa a nós mesmos, muitas vezes nos faz nos sentirmos mal, ele faz esse papel de acusador, ele nos tenta, ele nos provoca, ele nos induz a pecar, mas o pecado é responsabilidade nossa. Mas o fato é que ele é, portanto, um inimigo, e um inimigo que, enquanto não conhecemos a Cristo, nós estamos submissos a ele, somos escravizados por ele. Então a carne, a opressão interna, Satanás, como aquele que está fora de nós e se opõe a nós e nos tenta, e também o mundo como um sistema de pensamento, uma filosofia de vida, uma cosmovisão que se opõe a Deus. O mundo também nos opõe, se opõe a nós e tenta, portanto, nos manter escravizados no pecado. Hoje a gente vê o mundanismo em diversas
perspectivas, cada sociedade, cada época teve seus problemas, a sua cultura, e todas as culturas de uma forma ou de outra foram contaminadas pelo pecado. Pensando na nossa sociedade livre, nós somos hoje oprimidos por uma cultura consumista que nos impulsiona a consumir, a gastar, a nos endividar para sermos felizes, a nos focarmos no nosso próprio ego, a acumularmos coisas para nós e a não nos importarmos com quem está ao nosso redor. Essa é a tentação típica das sociedades desenvolvidas e das que estão em desenvolvimento. Esse consumismo desenfreado, ou seja, uma mentalidade mundana que nos impulsiona, que nos influencia, e aquele que não conhece a Cristo, então, ele é impactado com isso de uma maneira muito forte. Então, o mundo nos escraviza, Satanás nos escraviza e a nossa natureza também nos escraviza. E diante de tudo isso, além de estarmos escravizados, nós ainda tínhamos uma pena. Éramos filhos da ira e a pena de morte estava sobre nós. Já estávamos mortos espiritualmente e ainda estávamos condenados a ter uma morte física e eterna de separação de Deus. Então a nossa situação era, no mínimo desesperadora. É o mínimo que se pode, o melhor que se pode dizer assim. O melhorzinho que eu posso dizer da nossa situação sem Cristo é que ela era desesperadora. Ela era terrível, ela não tinha nenhuma solução, nenhuma esperança, nenhuma expectativa. Então, era nesse contexto que nós vivíamos. Estávamos num reino de trevas e não havia nada a ser feito. Diante disso, a questão é: o que fazer? O que pode ser feito para remediar essa situação? Estamos numa situação de escravidão tal que nós nem percebemos direito essa escravidão, só percebemos que somos escravos naqueles momentos de angústia existencial. Mas o que fazer então? E é aí então que começa a obra da graça de Deus, e é aí que começa a história, o jogo vira, é aí que as coisas mudam, e é aí que entra Deus na história e tudo muda e o final feliz passa a ser garantido. Versículo 4. Mas Deus, inclusive, se eu não me engano, existe um livro ou um artigo com esse título, né? Mas Deus. Alguém uma vez escreveu que são algumas das palavras mais importantes da Bíblia. Mas Deus. Nossa vida era uma desgraça, era um terror, era uma desesperança total. Nós merecíamos o inferno mesmo. Mas Deus. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, Deus, aleluia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, Paulo volta a lembrar, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, Deus não nos deixou nas nossas vidas, como Eugênio Peterson traduz esse versículo, Ele não nos deixou nas nossas vidas podres de pecado. Ele não nos abandonou na nossa situação. Ele, sendo rico em misericórdia, um Deus misericordioso. E vejam que Paulo não vai dizer assim, Deus, como ele viu que havia ainda alguma esperança no coração humano, quando ele viu que no fundo nós éramos bons, ele teve misericórdia. Não, nada disso. Paulo não fala nada bom a respeito do ser humano nessa passagem. Paulo não diz que Deus viu algo de bom em nós. Paulo diz apenas que Deus, apesar de tudo, nos amou. Aleluia. Deus, apesar de tudo, teve misericórdia. Outra expressão maravilhosa é Eugênio Peterson. Deus, pelo seu amor extravagante. É um amor extravagante, um amor inesperado. Nós vemos esses traços desse amor no Antigo Testamento, no livro de Oséias, como Deus, aquele marido
que foi traído pela esposa várias e várias vezes, que se prostitui, mas mesmo assim ele vai atrás dela porque ele ama. É um amor extravagante. Todo mundo diria: não perde teu tempo, mas Deus vai atrás. A nossa salvação é do início ao fim totalmente obra de Deus. Paulo começa a dizer isso. Nós estávamos lá, mas num determinado dia, Deus, sendo rico em misericórdia e nos amando acima de todas as coisas, resolveu fazer uma coisa em nosso favor. E que coisa Ele fez em nosso favor? O amor de Deus é livre. Já falei isso em outras pregações, mas não custa nada repetir e relembrar. O amor de Deus é livre. Deus não estava obrigado a nos amar nem a nos perdoar. Se Deus mandasse toda a humanidade para o inferno, que era o que nós merecíamos, diga-se de passagem, se Ele fizesse isso, Ele não se tornaria infeliz e não deixaria de ser justo, nem santo e nem amor, porque Ele já é tudo isso em toda a eternidade na Trindade. Ele tem a satisfação total na Trindade, Ele tem um relacionamento perfeito na Trindade, manifestando seu amor, justiça e santidade ali. Ele nos ama porque Ele quer. É somente esse o motivo, essa a razão do amor de Deus por nós. Ele quis nos amar. Meu irmão, não importa o quão você se ache mal, inferior, inadequado, insuportável, irritante, não importa quantos motivos você acha que Deus tenha para detestar você, o fato é que Deus te amou. E Deus te amou não porque Ele viu alguma coisa boa, mas porque Ele quis te amar. A grande verdade é que Deus nos ama porque Ele quer nos amar. E a nós, portanto, a única coisa que nos compete é aceitar e glorificar a Deus e amar a Deus em resposta a esse amor. O amor de Deus é totalmente livre. E essa é a grande notícia do Evangelho. Apesar de tudo, Deus nos amou. Apesar de toda a nossa situação, apesar de estarmos escravizados e a escravidão ser culpa nossa, apesar de tudo isso, Ele nos amou. Apesar de tudo isso, Ele nos escolheu. Apesar de tudo isso, Ele nos chamou. Apesar de tudo isso, nós estamos aqui hoje, louvando e cultuando a Deus, quando nós estávamos afastados, longe, sem nenhum relacionamento, sem nenhuma comunhão com Ele. Deuteronômio, no capítulo 7, versículos 7 e 8, nos fala desse amor livre de Deus. Diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de Faraó rei do Egito. Moisés está falando aqui que a eleição de Israel, Deus escolheu Israel. Deus poderia ter escolhido qualquer povo da face da terra. E aliás, se Ele escolhesse o Egito ou Babilônia, Ele escolheu um povo muito maior, muito mais importante, muito mais relevante. Talvez até um povo com uma tendência natural a obedecer mais, quem sabe? Não sei. Deus poderia. Mas Moisés deixa claro que Deus não escolheu Israel por causa de alguma coisa que Israel tenha feito. Deus escolheu Israel porque Ele amou Israel. O amor de Deus é livre e não é condicionado. Deus nos ama porque Ele nos ama. Você pergunta para Deus: Deus, por que Tu me ama? Ele vai dizer: porque eu te amo. Porque eu te amo. Deus nos ama porque Ele nos ama. É isso. A nós cabe aceitar essa verdade. Deus nos ama porque Ele nos ama, e Ele quer nos amar, e Ele nos ama em ponto final. E continuando então, Paulo vai dizer que nós, estando então mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. A salvação é obra de Deus. Ele vai falar de novo lá no final: pela graça sois salvos, mas ele já fala aqui, ele já antecipa aqui, e diz: olha,
Vocês estavam mortos. Ele quer fazer o contraste, ele pega de novo a expressão mortos, e ele diz, vocês estão entendendo? Vocês estavam mortos. É por isso que é pela graça, porque uma pessoa doente, ela até consegue fazer um esforcinho ali para melhorar a saúde dela, ela se alimenta adequadamente, então podemos dizer que temos alguma participação na nossa salvação. Mas Paulo está dizendo, vocês estavam mortos. E é por isso que é pela graça que vocês são salvos, para que não fique nenhuma dúvida. Mortos significa que é só a graça que pode salvar, porque somente Deus pode ressuscitar mortos. Nós não temos nenhum poder de nos ressuscitarmos, de nos vivificarmos. E portanto, Ele nos dá vida juntamente com Cristo, porque Deus não nos dá pura e simplesmente vida, mas Ele faz isso juntamente com Cristo. Cristo é o fundamento e a razão pela qual nós podemos ter vida. Não há nenhuma outra forma, nenhuma outra possibilidade de termos acesso a Deus e de sairmos do nosso estado de morte, a não ser por meio de Jesus Cristo. E no versículo 6 ele vai dizer então, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Duas grandes verdades aqui: Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou. Aparentemente são sinônimos. Ele nos deu vida e nos ressuscitou. Mas o ressuscitou aqui pode estar sendo usado no sentido não meramente de dar vida a quem está morto, mas no sentido de ascender. Alguém que estava deitado, que estava encurvado, agora ascende, sobe, se levanta. Esse é um dos sentidos, às vezes em algumas línguas a palavra ressurreição traduzida dessa maneira. Em algumas línguas com esse significado, levantou, Deus nos levantou. E bom, isso nos fala então da nossa ascensão, assim como Jesus pregou na semana passada, no final do capítulo 1, vai dizer que então Deus ressuscitou o Cristo dentre os mortos, fez ascender ao céu e se assentou à direita de Deus Pai, onde Ele governa e reina sobre tudo e todos. Da mesma forma, agora Paulo está tratando esse paralelo. Nós também, por estarmos juntos em Cristo, nós fomos vivificados, ou seja, nós já temos uma nova vida em Cristo agora, não estamos mais mortos espiritualmente. Nós também fomos ressuscitados, ou seja, fomos levados ao céu, subimos ao céu em Cristo e nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para ficar bem claro que não é mérito nosso, nem por outro meio, mas em Cristo Jesus estamos assentados nos lugares celestiais. E vejam, nós estamos, não é estaremos, é estamos, realidade presente. Estamos com Cristo, já ascendemos, estamos nos lugares celestiais. Você vai dizer, não, mas espera aí, como é que estamos nos lugares celestiais se estamos aqui na terra sujeitos à morte ainda? Bom, a verdade é que num sentido espiritual já aconteceu, já estamos em Cristo nos lugares celestiais, Satanás já foi derrotado, o poder do Espírito já atua em nossas vidas, nós já podemos desfrutar da nova vida em Cristo aqui e agora. Mas por outro lado, ainda não aconteceu isso plenamente, ainda se aguarda uma consumação. É a tensão entre o já e o ainda não. Já temos grandes vitórias em Cristo, mas aguardamos a consumação desse grande final feliz de estar lá com Deus por toda a eternidade, assentado com Cristo nos lugares celestiais, governando toda a criação junto com Ele. Não há nenhuma outra possibilidade de nenhum tipo de recompensa, ou prêmio, ou final feliz superior a esse. Não há coisa maior do que essa a ser oferecida para um ser humano. Estarmos junto com Cristo, assentados nos lugares celestiais, a suprema honra, a suprema glória, junto com Cristo Pantocrátor, todo-poderoso, aquele que governa e rege a sua criação. Então, o nosso estado atual aqui ainda é um estado de uma vida sob a cruz, mas oculto nisso está a nossa ressurreição nos lugares celestiais junto com Cristo. Nós já estamos com Ele. E portanto, não precisamos temer Satanás. E o versículo 7 nos diz então o propósito disso tudo. Deus nos colocou assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Então tudo isso aconteceu por um propósito. E o propósito dessa nossa salvação, o propósito de nós termos sido tirados daquele estado de morte, de desgraça, para um estado de bem-aventurança, não é simplesmente que sejamos bem-aventurados, mas que com isso demonstremos para toda a criação, por todos os séculos, a suprema bondade de Deus para conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, para a glória de Deus, como estava lá no capítulo 1. Fomos salvos para a glória de Deus. Deus nos ama para a sua glória. Estamos unidos em Cristo, assentados nos lugares celestiais para a glória de Deus e não para a satisfação do nosso ego. Nunca se esqueça disso. E no versículo 8 então, ou melhor, no versículo 7 então, ele conclui até certo ponto essa grande história. Estávamos naquela situação, Paulo nos caracteriza, estávamos numa situação de morte, de desespero, sem nenhuma chance, mas Deus então vem, manda o seu Filho, e agora Ele nos vivifica, e vivificados com o Filho nós ascendemos aos céus, estamos com Ele, reinando sobre toda a criação. Satanás, a morte, o pecado, nada disso mais nos escraviza. Essa é a nossa situação, que já começou agora e aguarda um dia uma consumação final. Essa, portanto, é a grande história, e não há no mundo, em lugar algum, história maior do que essa. E todo esse nosso anseio por um final feliz, que a cultura secular busca em outros lugares, e que às vezes nós também buscamos, é na verdade apenas uma reprodução desse anseio que nós temos por salvação. Aquele anseio que nós temos e buscamos algo e não sabemos o que buscar, e por isso nos atiramos nas coisas do mundo, nas coisas que nos afastam de Deus. Mas Deus nos resgatou e nos deu um sentido para a nossa vida. E agora a nossa vida, de agora em diante, ela é diferente. Ela tem um propósito, e o nosso propósito é glorificar a Deus, estando assentados nos lugares celestiais, junto com Cristo. Contada a história, Paulo explica nos versículos 8, 9 e 10 a moral da história. Afinal, do que se extrai disso tudo? O que fica bem claro dessa narrativa da salvação, da nossa situação de miséria para a nossa situação de glorificação? O que fica bem claro é que, no versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A história da salvação deixa isso claro. É pela graça que somos salvos. Isso é um resumo do Evangelho. Versículo 8, Efésios capítulo 2, versículo 8. Gravem esse versículo. É um resumo do Evangelho. É um resumo das boas novas. A graça, ou seja, o favor de Deus, algo que Ele fez sem que nós merecêssemos. Não é por direito, não é por merecimento, não é pagamento pelo que nós merecemos, é graça. Pela graça somos salvos mediante a fé. Cuidado, não é porque eu creio e agora eu tenho um mérito e mereço a salvação. Nada disso. A fé é um canal mediante a fé. É o meio pelo qual a graça se transmite a nós. É o meio pelo qual a graça de Deus se revela a nós. A fé é necessária, ela é o fundamento da nossa salvação. Mas a fé não é uma obra humana, não é um mérito nosso. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se discute se o isso não vem de vós, é dom de Deus, está se referindo à fé ou à obra de salvação. A grande maioria dos estudiosos hoje concorda que não está falando de fé, ele está falando da obra inteira de salvação. Isto não vem de vós, ou seja, a salvação não vem de nós, é dom de Deus. Independentemente de se referir à fé ou não, vários outros textos bíblicos nos mostram que a fé é um dom de Deus, não vem de nós naturalmente. E nesse texto aqui, Paulo deixa claro que a obra de salvação como um todo, o que inclui a fé no final das contas, não vem de nós. Ela é dom, dádiva, presente de Deus. Um presente simplesmente que Deus nos dá, que Deus nos oferece. E no versículo 9 ele continua, não vem de obras, ele quer deixar bem claro isso. Não de obras para que ninguém se glorie. Quando nós focamos no que nós fazemos para agradar a Deus, nas nossas obras, a tendência é que aconteçam duas coisas. Nos tornamos legalistas, como os fariseus, e portanto também hipócritas, e começamos a julgar tudo e todos. Não que a igreja não deva julgar, a igreja tem que julgar e tem que disciplinar em certas situações,
Mas o legalista, o fariseu, é aquele cara que ele se acha melhor do que os outros, e ele então ele acha que merece alguma coisa diante de Deus. E o outro efeito é que pode acontecer duas coisas: ele se torna uma pessoa tão fariseu assim, que ele acha que é bom, que ele acha que é justo e que conquistou sua salvação pelo que ele fez. A outra possibilidade é que ele vai tentando, pelas suas obras, conquistar o favor de Deus, e ele vê que ele não consegue, ele vê que ele fracassa com frequência, ele vê que ele deseja pecar, apesar de não praticar o pecado, e ele sente mal com isso. Então ele perde a dimensão da graça de Deus, começa a se autocondenar e não consegue aceitar a verdade de que Deus o amou e o escolheu e o salvou. Ele não consegue mais ter a dimensão da graça. Essas são as duas coisas que acontecem quando nós focamos nas nossas obras, ao invés de focar na graça de Deus. As obras, elas parecem algo muito bom, parecem algo muito piedoso. Sim, nós vamos nos cultos, nós colaboramos financeiramente com a igreja, nós fugimos da imoralidade sexual, nós ajudamos nossos irmãos que têm necessidade, nós ajudamos no evangelismo, nós temos uma vida justa, correta e santa. Tudo isso é muito bom, é muito bonito, mas sorrateiramente, muitas vezes, por meio desse estímulo ao nosso esforço, entra também uma luta contra a graça de Deus, e nós começamos a focar nisso e a nos tornarmos ou orgulhosos ou desesperados. Lutero se desesperou, mas pela graça de Deus ele conheceu a graça. E os fariseus, por outro lado, se acharam bons demais e não conheceram a graça de Deus e, portanto, não conheceram a Cristo. O nosso grande problema, portanto, a nossa grande tentação é deixarmos então que as obras dominem as nossas atitudes e a nossa relação com Deus. Eu quero ler aqui o versículo 8 e 9, na paráfrase que o Eugene Peterson faz, porque eu acho que é muito, muito bonito o que ele escreveu. Expressa muito a ideia do texto. Diz assim: a salvação é um dom de Deus do início ao fim. Não somos os personagens principais nisso. Não somos os protagonistas dessa obra de Deus. Lembra que eu falei daquela grande narrativa, da grande história? Nós somos caracterizados como os personagens, mas nós não somos os protagonistas. Não somos os personagens principais dessa história. O protagonista é Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Nós somos os meros coadjuvantes, que não é protagonista na sua salvação. A salvação é uma obra de Deus do início ao fim. Nós apenas, nesse sentido, nós participamos passivamente dessa obra de Deus. Portanto, a salvação foi ideia, continuando dizendo Peterson, a salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Mas não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Portanto, versículo 10: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, as verdades: é a graça de Deus que nos salva, não podemos nos salvar, as obras não têm nenhum papel na nossa salvação, mas, porém, as obras fazem parte da vida cristã. Versículo 10: somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus. Somos uma nova criação em Cristo Jesus. Criados é isso. E somos feitos, palavra no grego que muitas vezes dá a entender, obra de arte. Somos como uma obra de arte de Deus, nós os que cremos em Cristo. E nós fomos criados para quê? Para sermos felizes? Não, para fazermos as boas obras que Deus criou para nós. As obras que nós fazemos, elas foram criadas por Deus para que nós andássemos nela. Portanto, as boas obras não são fruto do nosso ego, do nosso caráter, do nosso esforço. Elas são frutos de Deus, são criação de Deus, frutos da ação do Espírito de Deus em nossas vidas.
Essas são as verdadeiras obras. Mas o fato é que não pode uma pessoa ser cristã, se dizer cristã, e não vir acompanhada a sua vida de boas obras. E boas obras entendidas aqui no sentido amplo: vida moral, conduta, santidade, colaboração, evangelismo, enfim, colaborar com o reino de Deus e viver em santidade diante de Deus. Isso são as obras. Fomos criados para andar nelas, porque andando nessas obras nós glorificamos a Deus. Mas vejam bem, fomos criados por Deus em Jesus Cristo, ou seja, após aceitarmos a Cristo, após Deus nos amar, após Deus nos escolher, após Deus nos chamar e após Deus nos assentar no céu ao lado de Jesus Cristo, após tudo isso é que nós então começamos a fazer as boas obras. Calvino vai dizer: as boas obras são a consequência da salvação. Elas não têm papel nenhum na regeneração, mas elas têm um papel posterior à regeneração de glorificar a Deus, e nós somos criados para isso. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus, e nós glorificamos a Deus tendo uma vida que glorifique a Deus. Fomos chamados para isso, portanto, fomos criados para isso. E Calvino vai dizer: não somos criados, as boas obras não é que Deus nos chamou e recuperou em nós o melhor de nós, ou Deus nos capacitou a aceitar Jesus Cristo, ou Deus nos deu a capacidade de ver a graça de Deus. Não é nada disso. As obras e tudo mais foram criadas por Deus para nós. Não é que Ele abriu o nosso entendimento por simplesmente, mas Ele criou essas obras. E por isso nenhum de nós pode se gloriar, nenhum de nós pode se achar melhor do que o outro, nenhum de nós pode se achar mais santo do que o outro, porque esse orgulho, ele é pecado. Pecado por quê? Porque as obras que nós fazemos são obras de Deus. Fazemos porque devemos fazer, porque Deus pelo seu Espírito nos impulsiona a fazer. Mas nós não temos motivo nenhum para nos acharmos melhor do que os nossos irmãos que falham nesse papel. Devemos sim, em misericórdia e amor, orientarmos esses irmãos, mas não nos orgulharmos diante dele. E aqui então, concluindo, rápidas aplicações, portanto, só vou mencionar porque o nosso tempo se esgotou. Mas, primeira aplicação: se vocês, é uma pergunta na verdade, você está em Cristo e somente em Cristo, confiando totalmente nele para a sua salvação? Você está? Porque se você não está, você está morto. Mas se você está vivo e assentado com Cristo nos céus. Segunda aplicação: você já vive a nova vida em Cristo, essa história de final feliz certo? Você já se alegra com isso? Ou será que a carne, Satanás e o mundo ainda tem domínio sobre você e você vive aterrorizado por essas coisas? É o mundo que dita a forma que você tem que viver? É Satanás que amedronta você? É a carne que leva você a fazer tudo que desagrada a Deus? Ou você já vive em novidade de vida diante de Deus, não sendo perfeito evidentemente, mas vive para agradar a Deus nas regiões celestiais? Terceiro, pais. Paulo diz que ele faz isso para que ele nos salva em Cristo, para que as gerações vindouras vejam a graça de Deus. Nós, como pais, estamos fazendo com que as novas gerações percebam a graça e a glória de Deus? Estamos conseguindo passar isso para os nossos filhos, para que a fé cristã permaneça pelas próximas gerações? Em muitos lugares, na Europa, a fé cristã está morrendo, não se está conseguindo passar para as próximas gerações. Mas é nosso papel, sejamos pais ou não, passarmos isso para as novas gerações. Estamos nos empenhando em fazer isso para que o nome de Deus seja glorificado no futuro? 4. Somos obra-prima de Deus. As obras orgulham aquele que as fez. Ou seja, Deus olha para nós e se orgulha de nós. Mas será que Deus se orgulha de nós agora que nós já somos a obra de Deus, agora que nós temos uma nova vida? Ou será que nós só causamos constrangimentos para a causa do Evangelho? 5. Se estamos assentados nas regiões celestiais, se já derrotamos o pecado, a morte, Satanás e o mundo, já temos uma nova natureza, já somos nova criação, de fato temos consciência disso? De fato estamos aguardando a consumação futura na qual tudo isso será perfeita? Ou vivemos como se nada disso fosse realidade presente e vivemos sem nenhuma esperança de que isso se concretize no futuro? Pense nisso.
Temos que ter o nosso alvo, a nossa esperança é Cristo, nosso alvo é uma consumação. Um dia todas as nossas falhas serão apagadas. Desde já que nós temos que lutar contra tudo isso, sabendo que eles já foram derrotados. E por fim, você está consciente do novo propósito que Deus tem para você? Você tem praticado as boas obras que Deus criou para você fazer? Você as vive no poder do Espírito Santo? Ou será que você pratica obras de uma maneira legalista, como se fosse um mérito seu? Você se acha melhor que os outros por praticar obras? Ou você se acha mal por não praticar obras? Mas enfim, estando consciente de que Deus tem um propósito para a sua vida, que é glorificar o seu nome, como será a sua vida de agora em diante, durante essa semana, nos próximos meses e nos próximos anos? A minha oração então é que agora, sabendo o que está acontecendo no mundo, sabendo que a reconciliação é a força que move todas as coisas e que todas as coisas estão sendo unidas a Cristo, que nós possamos então nos dedicar a essa tarefa de nos inserirmos naquilo que Deus está fazendo e nos dedicarmos com alegria em cada detalhe da nossa vida a cumprirmos esse plano maravilhoso de Deus em Cristo, ajudarmos e colaborarmos com Cristo nesse plano por toda a eternidade. Amém? Amém. Glória a Jesus. Nos colocamos em pé. Aleluia. Para concluir, eu só vou colocar bem rapidamente um pequeno vídeo, só para ficar bem gravado, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 8. Tá ligado no áudio? Glorificado é teu nome. Muito obrigado. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Meditem nessa passagem durante a semana. Não se esqueçam daquela graça que fomos salvos. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que estávamos perdidos, estávamos mortos em nossos delitos, em nossas transgressões, em nossos pecados. Nada fizemos para merecer a Tua salvação, a Tua graça, o Teu amor. Nada, Senhor. Mas Tu tiveste misericórdia de nós, Tu te compadeceste de nós e nos salvaste, Senhor. Por isso nós oramos agora e clamamos a Ti para que Tu tenha misericórdia. Se alguém não Te conhece aqui nessa noite e queira Te conhecer, que Tu tenha misericórdia, que Teu Espírito Santo atue nesses corações, trazendo essas pessoas para próximo de Ti. E aqueles, Senhor, que Te conhecem, mas que não conseguem perceber essa grandeza daquilo que fizeste em nós, que Tu possa transformar essa perspectiva e possa nos dar a grande alegria de Te conhecer, de Te servir, de fazer a Tua vontade, Senhor. Que conscientes desse nosso propósito, o propósito que Tu deste para nossas vidas, que nós possamos viver
viver para esse propósito para o qual Tu nos chamaste, Senhor. Em gratidão possamos viver nas boas obras que Tu criaste para que nós andássemos nelas, Senhor. E que dia após dia, mês após mês e ano após ano, possamos alegremente continuar Te servindo até aquele grande dia que Tu voltares para nos levar, para estarmos contigo eternamente, celebrando e desfrutando da Tua presença por toda a eternidade, na vida eterna, com um verdadeiro final feliz, um final que nunca, jamais terminará. Assim é que nós oramos e Te agradecemos nessa noite, meu Pai. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém.